Olá, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui mais uma vez. Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes. Hoje nós vamos falar sobre instalação. Nós estamos aqui no Centro de Mídias da Educação do Acre e a nossa aula está começando e eu já convido você para aprender mais um pouco sobre esse elemento da arte, sobre essa linguagem da arte, que é a instalação artística. A instalação, gente, ela funciona da seguinte maneira: ela precisa ter esse envolvimento do telespectador na obra. Além dele apreciar a obra, ele precisa que os seus 5 sentidos estejam bem aguçados no momento que ele aprecia, desde o cheiro, o olhar, ouvir, né, o tato mesmo, o momento ali em que ele precisa tocar. E você vai aprender um pouco mais olhando aí para a nossa tela, porque a gente trouxe para começar a nossa aula a instalação de Maristela Ono, que foi realizada lá no Museu de São Paulo, o Museu do Espiritismo. E ela fez essa exposição a partir de aros de bicicleta, barbantes, fitas, tecidos coloridos e que tem toda essa luminescência, né? A iluminação com projetores de LED azul e projetor de laser com efeito de céu estrelado. Então, essa aí é apenas uma parte da instalação de Maristela. Tem muitas outras imagens referentes a essa instalação. E eu gostaria de perguntar a vocês já entraram em uma obra de arte? Quando vocês entraram nessa obra, o que foi que vocês conseguiram ver, sentir nessa obra? Se imagine na obra de Maristela e tentem sentir o cheiro desse ambiente, tentem sentir ou ouvir o som que deve estar sendo emitido nesse ambiente e também quais outras sensações vocês podem ter quando você entrar nesta obra. Vamos imaginar e tentar se teletransportar para esse espaço, se você não tiver tido ainda essa experiência de conhecer uma instalação artística. Então, essa instalação ela é uma manifestação artística contemporânea, composta por elementos organizados em um ambiente. E aí, como eu disse, precisa fazer com que o telespectador tem aí várias sensações, desde o ouvir, o sentir, o cheiro, tocar, tá bom? Então, essa é a grande sacada de uma instalação artística. Vamos continuando, então. Ela precisa utilizar como elemento principal o espaço. Vocês conseguem ver aí, na obra de Mike Stilke, que o espaço foi extremamente importante para a produção dessa obra, porque ela transforma o ambiente em um cenário artístico, utilizando objetos, luzes, sons e outros elementos para poder criar uma experiência imersiva para o telespectador. Nesse caso dessa obra, o artista ele utilizou livros literários mesmo, capa dura, ele tinha vários em casa. E aí não sabia mais nem o que fazer com tantos livros. E a partir desses livros, ele passou a pintar apenas a coluna, essa partezinha da quinazinha do livro mesmo. E aí ele começou a a colorir e percebeu que era possível criar um design, né, dessa pintura. E aí ele pegou, pintou todas essas colunas e a partir daí ele começou a montar um desenho na parede da sua sala para poder criar esse aspecto, essa imagem que ele quis representar com essa instalação e ela está aberta ao público lá em Los Angeles. Então a partir de objetos, do espaço, principalmente, que a instalação artística acontece. Eu trago mais uma obra para representar essa questão do espaço, que é essa obra chamada Rumos, de Giuseppe Licari. Ela fala sobre a possível existência de um universo
subterrâneo, digamos assim, né? De uma vida subterrânea. E por isso, essas raízes estão instaladas aí no teto desse ambiente onde acontece a instalação artística, tá? Então, ela dá essa impressão de um mundo subterrâneo e misterioso. Essa obra, ela é de 2012. Então, a instalação ela é uma linguagem relacionada à arte contemporânea e, na maior parte das vezes, ela é montada em espaços de arte, como museus e galerias. Mas não é só em museus e galerias. Ela também pode estar acontecendo ao ar livre, como é o caso dessa obra Instalação Artística na cidade de Matarazzo, em São Paulo. Então, principalmente nos centros urbanos, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, você vai encontrar muitas obras, instalações nesse sentido, que traz toda esse sentimento mesmo, essas sensações do olhar, do sentir, do ver, do ouvir. Então, muitos dos objetos que são muitas das vezes até cotidianos, são utilizados para representar a partir de instalação artística. E essa aqui é muito famosa. Ela é de Nelly Azevedo, é de 2009. E o artista, em colaboração com a WWF, ele apresentou essa instalação chamada O Homem que Derrete. É um esforço mesmo para poder destacar os efeitos do aquecimento global. E essa obra, ela apresenta aí 1000 esculturas de gelo de homens sentados nesses degraus públicos de Berlim, literalmente derretendo ao sol. E o trabalho ele destacou a advertência da WWF de que o aquecimento do Ártico mudaria o clima em diferentes partes do mundo e aumentaria a liberação de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, vocês conseguem ver aí o quanto esta obra, vou voltar aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver ela sem o texto aqui na frente, o quanto a arte ela está presente de forma crítica com os diversos temas que fazem parte da sociedade. E essa questão ambiental é muito forte na arte e a instalação ela é muitas das vezes utilizada para fazer crítica, para fazer alertas, observações a respeito das situações climáticas. Então essa obra é bem representativa e muito conhecida, uma das referências quando a gente fala em instalação artística. Agora, vocês vão conhecer as principais características da instalação artística. Nós falamos aqui sobre o espaço, falamos que ela precisa aguçar os 5 sentidos, o cheiro, o paladar, o ver, o ouvir, o tocar, né? E nós temos também as características da instalação que remete à questão do trabalho num grande formato, utiliza necessariamente o espaço como parte da obra e precisa ter essa interação do público. Ele precisa interagir com essa obra, senão perde o sentido. E as obras não são colecionáveis, elas acontecem ali naquele espaço e acabou. Então, ela tem uma única versão, ela tem uma única apresentação. Por mais que o artista faça uma nova apresentação, levando esse mesmo tema, devido ser um espaço diferente, né? Vai provocar uma sensação diferente no telespectador. Então, ela não consegue ser a mesma obra. Então, ela vai estar sempre sendo única, não é colecionável. E a instalação artística, como eu falei para vocês, ela aborda temas críticos e relevantes para a sociedade, como é o caso dessa obra apresentada no norte de Santa Catarina, abordando a violência contra as mulheres. Então, são vários sapatos distribuídos neste espaço. Tem aí também cruzes, trazendo referências a nomes de mulheres além da faixa. O público, ele chega, ele observa, ele lê, ele toca. Então, tudo isso causa os 5 sentidos que a instalação propõe. Artistas brasileiros
são referências. Eu trago aqui, por exemplo, o Hélio Oiticica, mas tem outros artistas que eu ainda vou citar para vocês, que são famosos no Brasil por conta das suas produções. Então, nessa obra, Oiticica ele constrói um lugar que concentra várias referências do que ele acreditava ser o retrato da brasilidade. E ele cria um percurso labiríntico cheio de biombos, plantas tropicais, areia, pedras, frases escritas e música. Então, esse trabalho ele é considerado um ícone da geração Tropicália, e tanto que deu o nome do movimento Tropicália ocorrido nos anos 70. De lá para cá, muitas coisas mudaram. E aí a gente traz para você essa série de esculturas produzidas por Lygia Clark, que foi no período de 1920 a 1988, chamada Os Bichos. E Lygia Clark, ela é considerada pela crítica de arte, tanto nacional como internacional, como uma das artistas mais importantes do século XX, por conta das suas criações pioneiras e originais. Ela é lá de Belo Horizonte. E essas obras, Os Bichos de Lygia Clark, quem ia apreciar podia manusear todos esses objetos que estão aí e dar formatos para eles. Podia montar e manuseando e dando novos formatos para essa obra. Hoje ela ainda permanece em exposição, mas devido ao passar dos anos já não é mais permitido fazer esse manuseio por conta da qualidade do material, né, o desgaste que o tempo provocou. Aí eu trago mais uma obra para você, de artista brasileiro, que é de Cildo Meireles, chamada Ouvido. Essa obra de Cildo Meireles é uma instalação de aproximadamente 6.000 cédulas de dinheiro de países de continente americano, carvão vegetal, 3 toneladas de ossos, tinta, aproximadamente 70.000 velas de parafina, e é uma obra que mede 4,5 metros, mais ou menos, de largura por 8 de altura. Ela é de 1989. E o que a gente vê nessa instalação? É uma cabana indígena da América do Norte. Ela é composta por notas de dinheiro de países do continente americano, os quais foram colonizados pelos europeus e tiveram suas populações indígenas escravizadas e massacradas. Em volta da tenda tem 1 tonelada de ossos bovinos, como tíbias e fêmures, e são contidos por um círculo de 70.000 velas brancas, que não são coladas ou presas de nenhuma maneira, mas foram somente colocadas umas sobre as outras. De dentro da tenda, onde há carvão, provém um som do que parece ser uma motosserra. Então, ela faz aí essa referência à morte dos animais. Então, é uma obra incrível que a gente, olhando assim, sente muita vontade de conhecer, de ter visitado, né? Porque ela realmente é bem impactante, né? E aqui eu trago para você, não é novo. Eu acredito que essa imagem aí faz você lembrar de algum lugar aqui do nosso estado. Será? Mesmo que você não faça parte dessa região onde se encontra o Rio Croa, mas você já deve ter visto, você que é um conhecedor, um curioso sobre a cultura acriana, né, sobre a geografia acriana, já deve ter visto a imagem do Rio Croa, essa belíssima imagem que a gente encontra aí. E aí, professora, mas o que isso tem a ver? Isso aí é representatividade da comunidade. A instalação artística, na maioria das vezes, ela traz uma representação daquilo que é muito nosso. E aí eu trouxe essa imagem para você que está em casa, para você que é artista, para você que é professor, você que é aluno, pensar de repente, o que eu tenho aqui que traz essa representatividade da minha comunidade e que ao mesmo tempo é possível construir uma instalação artística. Será que é possível fazer uma instalação artística aí no Rio Croa?
olhando para essas Vitória Régias, eu já imagino assim, imagina várias de anzóis esticadas, assim, cada uma puxando uma Vitória Régia dessa e ligada lá na parte seca da lateral aí do rio. Então daria para fazer uma instalação bacana, não daria? Se a gente juntar todas as ideias, as nossas ideias aqui com as suas, que você com certeza é muito criativo, deve dar uma instalação artística muito criativa e que também remete àquilo que é bem nosso, que é da nossa comunidade, né? E faz com que as pessoas consigam ter essas várias sensações, do sentir o cheiro do verde, da floresta, do rio, do ver muito além das Vitórias Régias, do respirar esse ar puro que a margem de um garapé, de um rio provoca na gente. Então, todo esse cenário aí, levando em consideração que a instalação artística, ela tem o espaço como o seu principal elemento, daria para a gente construir uma instalação bem significativa aí em Cruzeiro do Sul, no Rio Croa. Que tal? E assim como o Rio Croa, essa imagem aí traz essa possibilidade de desenvolver essa experiência da instalação, você em casa deve ter algo aí na sua casa, no seu quintal, que você pode utilizar como um objeto importante para uma exposição artística com essa linguagem da instalação. Começa a observar na sua escola, na sua igreja, nos seus espaços, o que poderia ser possível fazer, tá bom? Para trazer essa representatividade da comunidade. Agora que você já aprendeu um pouco sobre a linguagem da instalação artística, vamos para a nossa atividade, que eu quero saber se você já consegue responder as perguntinhas que a gente trouxe aqui. As instalações artísticas se destacam por criar experiências imersivas que envolvem o público. Nesse sentido, qual das alternativas melhor expressa como essa característica rompe com a ideia tradicional de obra de arte? A letra A instalação mantém o espectador em uma posição passiva, contemplando a obra à distância. Letra B. A instalação prioriza a permanência material da obra acima da experiência sensorial. Letra C, aí à sua direita. A instalação convida o público a interagir e a fazer parte da obra, transformando o espaço em experiência artística. Letra D. A instalação busca apenas a representação fiel da realidade, como em pinturas naturalistas. E letra E, a instalação valoriza exclusivamente o suporte físico, como tela e pedra, sem diálogo com o espaço. Nós aprendemos durante a nossa aula que a instalação artística ela está sempre se relacionando com o espaço, que é o seu principal elemento, e que o telespectador ele precisa fazer uma imersão na obra, desde o ouvir, o tocar, o sentir o cheiro daquele ambiente. Então, tudo isso faz parte da instalação artística e esse telespectador precisa ter esses sentidos bem aguçados no momento dessa apreciação. Então, considerando isso, a resposta correta para esta pergunta é a letra C. Veja aí. A instalação convida o público a interagir e a fazer parte da obra, transformando o espaço em experiência artística. Agora, olhe bem para essas imagens que estão aí e diga para mim qual delas apresenta uma instalação artística, considerando tudo que a gente falou, que ela interage com o ambiente, que o telespectador precisa interagir com a obra. Então, olhando aí, o que você me diz dessas duas imagens que estão aí na sua tela? Com a avançada nossa hora, vou trazer a resposta correta para você, mas eu acredito que está bem evidente aí, até porque
A Mona Lisa é uma pintura, todo mundo sabe, então a imagem que representa a instalação artística é essa à esquerda, porque ela dá toda essa possibilidade de sentir o ambiente, de tocar na escultura que aí está exposta. Então, a resposta correta é a imagem à sua esquerda. Seguindo com a nossa aula, nós falamos sobre instalação artística, falamos das estruturas, né, que são projetadas para um local ou espaço de tempo específico, não é? Que o espaço ele é um elemento importante na instalação artística. Tem diferentes perspectivas, você pode andar ao redor, através ou até mesmo participar das obras de arte de instalação. E falamos de alguns artistas como Hélio Oiticica, né, Lígia Clark, que são artistas brasileiros, e Mike Stilke. E a nossa aula de hoje está terminando, estamos aqui no finalzinho da nossa aula. A gente utiliza sempre referências importantes para poder fundamentar a nossa aula de arte. Você pode também, inclusive, acessar esses sites que ficam disponíveis na plataforma para você poder conhecer um pouco mais sobre instalação artística e sobre os outros temas que a gente traz para as nossas aulas de arte, tá? Então, muito obrigada pela sua forte presença aí assistindo às nossas aulas e a gente se encontra num outro momento. Até lá!